Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Ana Carolina e hoje eu trago para vocês o caso de uma criança de aproximadamente 2 anos que desapareceu enquanto brincava no quintal da casa. Se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever no nosso canal. Nós trazemos casos de pessoas desaparecidas no Brasil que ainda estão em aberto. Também vou pedir logo de início para que você também já deixe o seu joinha, para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis e quem sabe a gente consiga localizar alguma das vítimas dos nossos vídeos que temos por aqui. Então chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Hoje eu quero saber se você viu João Rafael Kowalski. João Rafael Kowalski nasceu no dia 29 de agosto de 2011. Ele tem uma irmã gêmea chamada Poliana, e além dessa irmã gêmea, ele ainda tem mais 2 irmãos mais velhos. O João é filho de Lorena Kowalski e Lucas Kowalski. Ele, com a sua família, moravam na cidade de Adrianópolis, que fica a cerca de 120 quilômetros da cidade de Curitiba, no Paraná. A casa onde João morava com a sua família ficava ao lado da casa dos avós maternos, ou seja, dos pais de Lorena. Como os avós eram muito próximos dos filhos e a casa ficava uma ao lado da outra, entre os terrenos foi construído um portãozinho de cerca de 1,5 m, na qual facilitava a passagem dos netos. Isso facilitava muito, porque assim as crianças podiam ir da casa deles para a casa dos avós sempre que queriam, andar pelos quintais, brincar, o acesso era livre pelas duas partes, então fazia com que a família fosse mais unida ainda. Assim sendo, no dia 24 de agosto de 2013, era um dia normal, a família acordou cedo, como sempre fazia, foram fazer suas tarefas domésticas e lá por volta das 8h30, mais ou menos, a Lorena já estava varrendo o quintal da casa, a mãe da Lorena estava estendendo roupa, o João brincava no quintal da casa, o pai dele, o Lucas, estava com a Poliana também brincando ali próximo. O avô também estava no quintal olhando as crianças brincar e tudo parecia normal. Em nenhum momento alguma coisa chamou a atenção que talvez pudesse oferecer algum tipo de perigo naquele dia. Por volta das 9 horas, o João sempre tinha um costume de pedir para que o avô lhe desse uma papinha. Era sempre esse mesmo avô que lhe dava essa papinha deliciosa, como ele tinha essa convivência diária todos os dias. Então, o João já estava acostumado, foi até o avô, pediu para ele essa papinha. O avô pegou o João, foi até a cozinha, deu a papinha para ele. Na hora que terminou, o João ainda pediu o chapéu o boné que o avô estava usando. O avô tirou o boné da cabeça, colocou na cabeça do João, meio virado de lado, colocou a criança no chão e ele foi então em direção a esse portãozinho que fica entre as duas casas, no sentido de entrar na casa onde ele morava com a família. A avó, que estava estendendo a roupa, ainda viu mesmo na hora que o João foi colocado no chão e na hora que ele estava indo em direção a esse portãozinho para a casa dele, e tudo parecia normal. Como eu disse, a casa tinha esse portãozinho exatamente para facilitar com que as crianças pudessem andar livremente pelos 2 quintais sem ter nenhum tipo de perigo. Os portões que davam acesso à rua eram fechados, tinha muro em volta de toda a casa, então era um ambiente que a família tinha como seguro, que não tinha problema as crianças, mesmo com 2 anos, transitarem pelos quintais. Quando a avó terminou de estender a roupa, ela entrou então na cozinha para começar a fazer o almoço. E quando ela entrou, ela percebeu que o Lucas estava ali com a Poliana, que o avô das crianças também estava ali. E logo em seguida a Lorena entrou e ela se deu conta de que o João não estava por ali. Então ela ainda questionou a Lorena da onde estaria João, e foi quando eles perceberam que realmente eles não estavam vendo o João em nenhuma parte. Então começou ali as primeiras buscas pelo João. A família então se mobilizou, procurou na parte de dentro das 2 casas, nos 2 quintais no caso, andaram por todo o território do quintal,
procuraram atrás de arbustos, em todos os locais possíveis, então elas repararam que realmente elas nem ouviam o barulho de que talvez João estivesse próximo de algum local dali do quintal ou da casa. Assim sendo, a família então se preocupou com uma outra parte da casa que era extremamente fechada, mas que talvez João pudesse ter ido. Essa parte era os fundos do quintal, aonde passava o rio Ribeira. Porém, a família já havia se precavido com a possibilidade de alguma criança querer ir até o rio. E muitos anos antes, eles já haviam feito todo um cerco em volta da casa, em todo o terreno, que impossibilitava de qualquer criança conseguir atravessar essa cerca que era feita com tela, com arame, com madeira, com até uns pedaços de muro, impedia com que qualquer criança conseguisse entrar ali naquela parte sem ter um adulto. Até mesmo o portãozinho que dava acesso ao fundo da casa, a parte do rio, ele era extremamente pesado, ele precisava de muita força de um adulto para que fosse puxado. E quando elas chegaram até esse portão, elas perceberam que o portão estava fechado ainda. Mas mesmo assim, elas decidiram olhar na região ali do rio para quem sabe por algum motivo ou algum jeito o João tivesse ido para lá. Mesmo assim, como o portão estava fechado, era basicamente impossível que o João, uma criança de quase 2 anos, tivesse aberto o portão, fechado o portão depois que passou e conseguido ir até o rio. O caminho entre o portão e o rio é basicamente todo acidentado, é um barranco basicamente cheio de pedras enormes, com degraus, com árvores, com galhos, e uma criança de 2 anos caminhar sozinha todo esse pedaço, essa extensão que não era pequena, tá? Era uma extensão bem grande, sem com que a criança tivesse chorado, sem com que a criança tivesse machucado e chamado pela mãe, era basicamente impossível. Mesmo assim, a família foi até o rio. Os pais, no caso a Lorena e o Lucas, mergulharam diversas vezes ali no rio, achando que havia alguma possibilidade do João ter ido até lá, mas eles não encontraram nada. E imediatamente eles ligaram para a polícia. O corpo de bombeiros veio até o local e foi feita então uma busca massiva pelo João na região do rio. Nessa busca, o corpo de bombeiros ajudou, foi muita gente, tá, do corpo, a família, os amigos e a própria população da região de Adrianópolis, os vizinhos que estavam por ali. Eles também ajudaram na busca pelo João. O corpo de bombeiros até mesmo utilizou algumas escavadeiras para levantar alguns galhos, algumas árvores, porque se o João tivesse caído ali e o corpinho dele tivesse se enroscado em algum lugar daquele rio, eles conseguiriam achar. Então eles levantaram muita madeira dali. E o corpo de bombeiros também deixa bem claro que no dia do ocorrido, o rio estava bem claro. Era possível ver com clareza se tivesse acontecido mesmo o afogamento do João naquele momento, naquele dia. A correnteza estava calma e o rio estava bem baixo. Então, era uma busca que basicamente, se tivesse mesmo ocorrido esse tipo de acidente, ele teria sido encontrado em algum local daquele rio. Mesmo assim, o Lucas passou alguns dias em certos locais, em cima de uma pedra, na qual era uma parte estratégica do rio, que tudo que tivesse caído no rio passaria por aquele local. Então ele ficou esperando que talvez aparecesse alguma coisa que indicasse que o João realmente tivesse afogado, ou o corpinho, ou a roupa, ou qualquer coisa. Mas mesmo ele passando ali dias e noites que ele ficou ali, ele nunca achou nada, que levasse a achar que realmente o João estivesse no rio. Com a polícia civil chegando ao local, eles acharam algumas pistas que pudessem indicar que o João estivesse por ali. A primeira pista que eles encontraram foi um boné que era idêntico ao que o João estava usando, que o avô tinha tirado da cabeça dele, colocado na cabeça do João.
porém era de um sindicato local dali de Adrianópolis. E basicamente cada morador que estava ali tinha um boné parecido, então não tinha como falar 100% que aquele boné era o do João ou não. Também foi encontrada uma fralda descartável, dessas que a gente usa em crianças, né, no dia a dia. Essa fralda tinha uma quantidade de sangue dentro dela, porém, essa fralda não pôde ser periciada para fazer um teste de DNA ou qualquer coisa parecida, porque a fralda contém muita química e isso impedia que o resultado que saísse do exame de sangue fosse algo relevante para o caso. A outra pista também encontrada próximo ao local do rio foi um rastro que poderia ser do João, mas basicamente ele já estava próximo ao rio e não tinha um rastro antes. Ou seja, basicamente, segundo a Lorena e até a própria polícia, para o João chegar até aquele local aonde tinha um rastro, ele tinha que ter voado, literalmente, e sentado ali, andado só naquela região e depois ido para o rio. Então era uma coisa impossível de se acontecer. Após 4 dias de buscas intensas e massivas pelo João, a polícia entrou então com os cães farejadores. Os cães farejadores foram levados até a casa e a primeira busca com os cães foi feita enquanto a família estava dentro da polícia no Sicredi. Os cães então andaram pela casa, eles foram levados até o rio. Segundo a polícia, foi encontrado um pequeno rastro, realmente pelos cães, de que o João pudesse estar ali no rio, mas eles não descartaram a possibilidade de que aquele faro que os cachorros acharam fosse exatamente daquele dia. Isso porque uns dias antes a família foi com o João até o rio, então esse faro que os cachorros acharam podia ter sido referente a esse dia, né, antes de tudo acontecer, que o João esteve com a família na beira do rio. A família também ressalva muito a parte de que eles sempre deixaram bem claro para as crianças que o rio era um lugar muito perigoso. Eles sempre contavam histórias de que animais e bichos poderiam pegar eles. Então as crianças tinham medo mesmo de ir até lá. E outra coisa, criança que já nasce na beira do rio, tendo o rio ao seu dispor 24 horas por dia, de qualquer dia do ano, ela não tem esse interesse em ficar indo para o rio. Tá? Eu sei disso porque eu morei em São Paulo, meu pai tinha um sítio e toda vez que a gente ia no sítio, eu tinha uma prima minha que morava lá e eu ficava eufórica para ir nesse rio, mas a minha prima que morava lá, às vezes só acompanhava a gente, ficava ali na beira do rio e nem fazia questão de entrar. Enquanto eu estava eufórica, querendo entrar e nadar e fazer tudo que fosse possível, ela não. Então, isso é realmente verdade. Uma criança que nasce, que tem a possibilidade de ter o rio ao seu dispor em qualquer momento, ela não tem aquela coisa de ir todos os dias ou a qualquer momento, sabe, por qualquer motivo para o rio. Mesmo assim, os pais sempre reforçavam que as crianças não deviam ir lá por causa de animais, cobras, jacarés ou coisa parecida, e as crianças entendiam essa parte e elas nunca foram em nenhum momento para aquele rio sem estar acompanhado de um adulto. Então, voltando aqui, os cães policiais foram utilizados na busca pelo João. E quando a família voltou para casa, depois de algumas horas que eles passaram ali buscando a criança enquanto os pais não estavam, porque eles achavam que havia a possibilidade da família estar envolvida com o sumiço da criança ou estaria escondendo a criança em algum local da casa, né? Sei lá por algum motivo que eles pensaram nisso. Mas enfim, eles buscaram, fizeram a busca por toda a casa, por todo o terreno e realmente eles não encontraram nada que ligasse a família ao desaparecimento do João. A família então voltou para casa. E a Lorena, a mãe do João, ela logo já pediu para que a polícia pudesse fazer então novamente essa busca enquanto ela estava ali para ela ver. E ela perguntou se pudesse realmente forçar os cães a irem na região do rio para ver se o João estava ali. E ele forçou realmente, ele mostrou novamente a mesma trilha que ele já tinha seguido.
Então foi pedido também para que eles colocassem os cães na região de dentro da casa e do lado de fora, para que ela pudesse ver a reação dos cachorros. E é aí que dá um segundo caminho para o desaparecimento do João. Os cães então andaram por toda a região de dentro da casa. Eles saíram, fizeram exatamente o trajeto que o João tinha feito quando ele entrou, quando ele comeu a papinha, quando ele saiu e quando ele foi em direção ao portão que ficava entre as duas casas. Só que os cães demonstraram que o João saiu pelo portão da casa e atravessou a rua. Isso era uma pista nova, um indicativo novo, e quando chegava no outro lado da rua, eles perdiam o cheiro, né? Eles perdiam o rastro. A mãe sempre acreditou que o filho havia sido roubado. Eu esqueci aqui também de falar para vocês que enquanto a própria família estava fazendo aquela primeira busca, antes de chamar a polícia, elas repararam que o portão da casa da Lorena, né, na casa da onde o João morava, estava entreaberto, o que era uma coisa que nunca acontecia. Esse portão, os dois portões, na verdade, das duas casas, sempre permaneciam fechados, exatamente para manter a segurança das crianças. Mas, naquele dia, um pouco antes, o pai do Lucas, o outro avô, havia passado ali para deixar algumas guloseimas para as crianças e ele talvez, na hora que ele saiu, tivesse deixado o portão entreaberto, o que talvez aguçasse a curiosidade do João e que ele tivesse saído. Com essa pista do portão entreaberto, com os faros dos cães mostrando que realmente o João saiu de casa, então a família tinha mais convicção ainda de que o João realmente havia sido roubado. Tudo aconteceu tão rápido, mas tão rápido, que para você ter uma ideia, o João foi comer a papinha por volta das 9 horas. Esse avô paterno, o pai do Lucas, foi lá levar as guloseimas por volta das 9h30, mais ou menos. Ele conta que ainda o João chegou a comer 2 danones, né, que ele deu ainda para o neto. E quando ele saiu da casa do filho, né, do João, e foi até a casa dele, quando ele chegou na casa dele, já recebeu o telefonema, né, do Lucas avisando que o João tinha desaparecido. Então foi muito rápido. O que aconteceu foi uma coisa de realmente minutinhos, que o João ficou sem estar à vista de alguém, e foi quando o desaparecimento ocorreu. A busca pelo João dentro do rio durou cerca de 45 dias. Quando o Corpo de Bombeiros finalizou essa busca, eles deram até mesmo uma entrevista. Eu vou deixar para vocês tudo isso que eu tô falando, a pesquisa, aqui na descrição, tá? Para vocês irem lá e assistirem todos os vídeos e terem noção de tudo que eu tô contando para vocês mesmo, tá? Ele deu uma entrevista e ele disse que se o João tivesse realmente caído no rio e se afogado, mesmo que o corpo dele tivesse ficado enroscado em algum lugar, ele teria boiado depois de um tempo por causa da decomposição do corpo, que formam gases, o corpo boia. Não foi achado nem mesmo vestígio da roupa que o João estava usando em nenhum lugar, tá? Então, realmente, eles descartaram a possibilidade do João ter caído no rio naquele dia. A Lorena ainda conta que essas pistas encontradas, tanto do boné quanto da fralda, ela acredita que tudo não passou de uma cena montada para que ela acreditasse que o filho tivesse caído no rio e que ela então parasse de procurar pelo filho. Mas ela também afirma que em nenhum momento ela acreditou que realmente o João tivesse caído no rio e que ela sempre teve a certeza de que o filho foi roubado naquele dia. O tempo foi passando, a família tinha a certeza de que a criança tinha sido roubada, mas não tinha uma pista, não tinha para onde dar andamento na pesquisa do desaparecimento, e a polícia afirmava que na verdade a criança tinha se afogado sim, mesmo com o corpo de bombeiros afirmando que não. A polícia ainda dava como caso de afogamento da criança.
Cerca de 4 meses depois, então, começaram a aparecer as primeiras pistas e testemunhas do que poderia ter ocorrido com o João. O sogro começou então a se lembrar que diversas vezes, e por anos, aliás, um empresário muito famoso na região, que inclusive foi o seu patrão por mais de 10 anos, já havia lhe questionado diversas vezes se ele não conhecia alguém que quisesse doar uma criança, porque ele tinha uma irmã nos Estados Unidos, que essa irmã já tinha uma certa idade, mas que ela e o marido queriam ter filhos e não podiam. Então ele queria pegar uma criança daqui e mandar para sua irmã criá-lo. E ele sempre perguntava pro avô do João, tipo assim, você não conhece ninguém que é assim, parecido com você, pele clara, olhos claros, com esse seu tipo físico? E o avô sempre desconversava e falava que não conhecia, que não tinha ninguém. E ele, então, continuou a fazer esse tipo de pergunta, principalmente depois que o João nasceu. Ele chegava pro avô e perguntava, escuta aqui, será que o Lucas não quer doar o João pra gente mandar lá pra minha irmã? Que eu queria alguém parecido assim com o João pra mandar pra ela. E o avô sempre falava que não, que se o filho realmente não tivesse condição de criar o neto, que ele pegaria o neto para criar, mas que não havia nenhum tipo de possibilidade deles abrirem mão do João, até porque a família gostava muito, amava muito o neto, amava o filho, então era uma coisa incabível, impensável, e mesmo assim o empresário, o patrão dele, chegou a perguntar umas 3, 4 vezes sobre esse assunto, até que ele viu que realmente não havia possibilidade, então ele parou de questionar. Família também, logo em seguida, teve uma outra pista, uma outra testemunha, que sem saber dessa história do avô, tinha uma história muito parecida com a que foi contada. Uma pessoa próxima de uma possível mandante do crime, uma amiga dessa mandante, havia chegado na Lorena. Ela já chegou chorando e pedindo intensamente desculpas e perdão por tudo que ela ia contar, mas que ela precisava contar uma coisa para Lorena. Essa coisa é que a babá que cuidava do João era a responsável pelo sequestro da criança. Segundo ela, ela começou a desconfiar quando a amiga começou a gastar muito dinheiro. Ela chegou a gastar cerca de 15 mil reais em 2 dias. Uma coisa que era impossível de acontecer, visto que ela era uma simples babá na região. Quando a amiga questionou essa babá, ela havia afirmado para ela que, na verdade, ela havia sequestrado o João e entregado para esse empresário, que tudo não passou de um plano muito bem formado e que ela até mesmo chegou a acusar o avô, que foi questionado várias vezes sobre a doação da criança, ele tinha algum envolvimento. A Lorena então ficou perplexa em saber disso, porque agora tudo fazia sentido. O João não chorou quando alguém pegou ele, não gritou nem nada, porque era alguém conhecido. Essa era a teoria. Então, se tivesse sido alguém que tivesse roubado o João naquele dia e fosse alguém desconhecido, o João teria gritado, teria chorado, a família teria ouvido. E como foi tudo tão rápido e eles não ouviram nada que indicasse que tivesse acontecido com o João, que alarmasse a família para sair correndo e ver o que estava acontecendo, então só poderia realmente ser alguém que tivesse acesso à casa, que conhecesse a rotina, e que o João não estranhasse quando fosse pego. Quando a família levou essas informações até o Sicredi, até a polícia civil, para dar andamento nesse tipo de denúncia, a polícia então foi procurar essa babá. Eles colheram o depoimento dessa amiga que fez essa denúncia. Inclusive, ela chegou até mesmo a dar uma entrevista. Eu vou deixar a entrevista completa para vocês também aqui na descrição do vídeo, tá? Tem coisa que eu não posso colocar aqui,
Inclusive, os nomes dessas pessoas eu não posso nem citar aqui. E você vai ver também que nessas entrevistas que eu vou deixar aqui para você, também não é citado nenhum nome desse empresário. E daqui a pouco eu explico para você o porquê que não pode citar o nome dele. A polícia então começou a procurar por essa babá, mas ela permaneceu desaparecida por mais 3 meses. Quando eles encontraram a babá, ela estava em outra cidade e já haviam se passado quase 7 a 8 meses do desaparecimento do João. Ela foi levada até a delegacia para prestar depoimento. Foi feita uma acariação dela junto com essa amiga que fez a denúncia do ocorrido. Porém, o depoimento da babá e a acariação feito com essa amiga nunca vieram a público. A gente não sabe dizer o que foi que ocorreu, se a babá realmente confirmou o que tinha acontecido ou se ela negou tudo. Enfim, a gente não sabe. Só que essa babá fez uma coisa que nem tem como entender por que ela fez isso. Ela pediu uma medida protetiva contra a família do João. Ela queria ter assim uma medida que a família não pudesse nem chegar perto dela. A amiga que havia feito a denúncia do que havia ocorrido sobre a babá, sobre o empresário, começou a receber diversas ameaças e inclusive ela tinha medo até mesmo de fazer qualquer coisa, ela não saía de casa, ela ficava indo para casa de outras pessoas com medo até mesmo de ficar em casa sozinha. E segundo ela, essas ameaças eram feitas através de capatazes que eram funcionários desse empresário. A família do João também começou a receber algumas ameaças que também eram desses funcionários que eram ligados a esse empresário, na tentativa de coagir a família a pararem de divulgar o caso do João, porque o caso se tornou uma coisa muito grande a partir do momento que tinha a possibilidade dele ter sido levado, sequestrado. Então a família começou a divulgar, diversos famosos começaram a falar sobre o caso, então eles tentaram de qualquer jeito coagir a família. Em agosto de 2014, quando estava completando 1 ano do desaparecimento do João, uma emissora de televisão muito grande decidiu então fazer uma reportagem completa, também vou deixar aqui na descrição, sobre o caso do João e tentar achar alguma pista, Eles foram lá, eles pesquisaram. Só que até mesmo o grupo de repórteres que foram até Adrianópolis fazer esse tipo de entrevista foram coagidos, foram ameaçados, eles foram seguidos diversas vezes, sabe? Eles tentaram fazer de tudo para que a reportagem não fosse feita, para que eles não levassem essa reportagem ao ar. E todas as pessoas que estavam envolvidas nesse tipo de coação com a reportagem também eram ligadas a esse empresário. Após a reportagem ir ao ar, surgiram diversas pessoas que afirmavam ter recebido essa mesma tipo de proposta da babá e do empresário. A babá chegou em diversas pessoas e questionava se ninguém conhecia alguém que quisesse doar uma criança para que ela pudesse levar até esse empresário, porque esse empresário tinha uma irmã nos Estados Unidos que queria uma criança. Mas o pior é que mesmo com todas essas pistas, essas testemunhas e com tudo o que já havia ocorrido até o presente momento, esse empresário nem sequer prestou depoimento na delegacia e ele também nunca foi investigado. Segundo a polícia, eles acreditam que não existe nenhuma pista sólida que leve realmente a acreditar no envolvimento do empresário. Essa parte que eu falei para vocês de que a reportagem, de que os repórteres foram coagidos, inclusive foi gravado, tá? Mostra o carro deles sendo seguido, mostra diversas vezes enquanto eles estão fazendo a reportagem com a Lorena, o carro deles passando atrás, tentando atrapalhar, mostra eles indo tentar falar com a repórter sobre o que eles estavam fazendo.
sabe? E mesmo assim, a polícia não entende isso como uma prova de que esse empresário estaria envolvido com o sequestro do João. Durante a reportagem, inclusive, a Lorena não mostra o rosto da Poliana, porque ela tinha medo da exposição da criança, mas ela recebeu uma ameaça, inclusive, de que possivelmente eles tentariam também levar a Poliana. Ela era muito parecida com o João tinha os olhos azuis, pele clarinha, cabelos loiros cacheadinhos, e a Poliana tinha o cabelo um pouco mais escurinho, os olhos verdes, mas também tinha a pele clarinha. Então, durante um certo período na reportagem, ela decide sim mostrar o rosto da Poliana, na tentativa de fazer com que o rosto dela ficasse conhecido pelo máximo de pessoas possíveis, porque se alguma coisa acontecesse com a filha dela, se realmente ocorresse o sequestro da filha, em algum momento, que todo mundo soubesse quem é a Poliana e conseguisse localizá-la mais rápido, ou na tentativa até mesmo de coagir as pessoas a não fazerem, né, o sequestro da filha, já que agora ela era conhecida pela reportagem que foi passada na emissora. Essas pessoas que foram até a delegacia, prestaram depoimento, falar que também já tinham recebido esse tipo de pergunta da babá e sobre o empresário, também começaram a receber ameaças. E mesmo assim, com a família indo até a delegacia, falando que estava recebendo ameaças de que a Poliana poderia também ser sequestrada e outros tipos de ameaças que eles recebiam basicamente diariamente, a polícia disse que não tinha recursos suficientes para poder fazer a segurança da família, então a família ficava basicamente por conta própria. O caso do Rafael, ele foi levado até a Interpol, inclusive, ele está como alerta amarelo. Ele foi divulgado em todos os países do mundo, exatamente pela Interpol, pelo alerta amarelo, para que se em algum momento alguém visse o João em algum lugar, a aparência dele, inclusive foi feito também uma progressão de idade que também está na Interpol, está em diversos sites do Sicredi, da Polícia Civil, que alguém pudesse identificá-lo e ligar para ajudar a família a localizar o João. Concluindo, né, tudo o que eu falei para você, infelizmente o caso hoje se encontra arquivado pelo Sicredi. Eles não estão mais investigando o caso do João. Eles não chegaram a pegar o depoimento e nem ao menos investigar esse empresário. E eles também nem sequer chegaram realmente a verificar se ele realmente tem uma irmã nos Estados Unidos. O nome desse empresário, ele não pode ser nem citado aqui, porque, como eu falei, a polícia acredita, né, independente de tudo o que tem, né, o inquérito do João tem mais de 3.000 folhas, tá? Tem mais de 100 pessoas que testemunharam contra esse tipo de denúncia do empresário contra a babá, mas enfim, esse empresário, ele é filho de um dono de redes de supermercado muito conhecida no Brasil, inclusive aqui em São Paulo, tá? A gente vê em muitos locais, e por isso a gente não pode citar o nome, né? Porque seria algum tipo de difamação e a gente até mesmo poderia receber algum tipo de processo. Nem mesmo a família, né, do João cita o nome dele durante as entrevistas, nem nas pesquisas que eu fiz. Em nenhum local você realmente vai encontrar o nome dele. O nome da babá também eu não citei aqui, mas o nome dela está em algumas reportagens. Mas como aqui a intenção não é acusar ninguém, como a polícia não acredita no envolvimento da babá e nem do empresário, então a gente não pode citar o nome deles. Então, se vocês quiserem, vocês podem assistir as outras reportagens. Em alguns locais citam o nome da babá. E até mesmo nessa reportagem que foi feita dessa emissora, né,
elas tiveram que retirar o nome desse empresário que havia sido colocado nessa entrevista por causa de problemas jurídicos que poderiam causar à emissora. Então, se você viu o João em qualquer lugar ou tem alguma pista que possa ser relevante para achar o paradeiro dele, ligue para 181 ou 190 e ajude a família a encontrar essa criança. Hoje, o João já teria por volta de 9 a 10 anos e ele teria uma aparência parecida com essa última progressão de idade que foi feito. Então, se você pode nos ajudar, não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem um desaparecido e quer fazer um vídeo parecido com esse aqui, basta entrar em contato comigo através do e-mail ou do Instagram. Eu vou atender a todos com muito amor e carinho. O nosso objetivo é único, é trazer informações de maneira direta, carinhosa, amorosa, o máximo possível e informações que realmente sejam verdadeiras. Por isso a gente entra em contato com a família antes mesmo de publicar o vídeo. Isso é tudo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!